Muito bem, agora estamos aqui com a arquiteta Cristina Martins, do Ideia 1 Arquitetura. Ela que falou sobre o processo criativo da arquitetura na busca de cidades ativas e saudáveis. Cris, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Cris, cidades policêntricas são uma das saídas para que a gente torne as cidades mais saudáveis, Cris? Do meu ponto de vista, sim, né? A gente vem aí de uma série mais histórica de cidades que são muito setorizadas. Então, a gente tem, por exemplo, o centro da nossa cidade aqui, Porto Alegre. Ele não é multifuncional, né? Ele é totalmente comercial e ele fica ativo e totalmente cheio durante o dia. E à noite ele morre, basicamente, e as pessoas têm que se deslocar. Então, muitas vezes passa 45 minutos dentro do carro para ir, 45 minutos para voltar. É um tempo de vida precioso que se perde. Muitas pessoas 2 horas dentro de um ônibus. Então, tu poder ter a comodidade de fazer as coisas básicas do teu dia a dia a pé, no entorno da tua casa, como comprar um pão, ir numa farmácia a pé, proporcionando esse deslocamento mais fácil, para mim faz muito mais sentido, né? Poder público e a iniciativa privada podem, de uma certa forma, fomentar isso, Cris, na medida em que vamos pensar se o poder público, a prefeitura de uma cidade, não levando em consideração o porte, ela tem ações, ferramentas que ela pode utilizar para descentralizar a vida dos moradores, por exemplo, estimular um show num bairro, estimular o comércio, dotar de uma infraestrutura, de uma estrutura melhor. Existem mecanismos para isso, Cris? Claro, o plano diretor da cidade é a principal ferramenta para fazer esse planejamento urbano acontecer. E a gente já vem observando o movimento dos planos diretores se atualizando nesse sentido, buscando cidades mais multifuncionais, né, bairros mais multifuncionais. E o poder privado acaba sendo também totalmente coadjuvante nessa história, para fomentando que as incorporações, que os empreendimentos sejam mais diversificados, mais multifuncionais neles mesmos, né? Tu fala aqui no processo criativo. E a gente sabe que o arquiteto é um profissional que lida muito com essa questão da criatividade. Que contribuição o arquiteto pode dar para esse processo, Cris? O arquiteto, eu diria que é a chave, né, para poder viabilizar esse processo de cidades mais policêntricas. E a gente trabalha quando a gente trabalha com arquitetura para a cidade, com o viés, a partir do viés do urbanismo, né, pensando do público para o privado, isso muda completamente a abordagem de projeto. Então, tem em mente esses conceitos, assim, de ter mais diversidade de usos, de poder ter fachadas mais ativas, de a gente poder ter esse conceito de vitalidade mesmo, né, os olhos da rua, de trazer o comércio para a base, de pensar marquises que possam facilitar a caminhabilidade das pessoas. Isso tudo está nas nossas mãos, são ferramentas de projeto mesmo que a gente tem que aplicar aí para trazer cidades mais interessantes e cidades mais ativas. A população está preparada para isso, Cris, no teu ponto de vista, porque, como a gente havia conversado antes, eu venho de uma cidade que se prioriza muito a ida do cidadão para o centro da cidade. E às vezes o cidadão não percebe o grau de dificuldade que isso representa. É trânsito, é falta de segurança, é congestionamento, até no próprio comércio, quando tudo poderia estar mais descentralizado. Só que daí acaba caindo numa discussão de que há um abandono do centro, uma coisa que me parece uma coisa bastante cultural, não te parece? Eu diria que a população não está preparada como a população quer isso. Talvez ela não saiba ainda que quer isso na sua própria cidade, porque muitas vezes as pessoas viajam para poder caminhar na rua, para poder ter essa experiência urbana qualificada. Eu vou para Buenos Aires para caminhar pelas ruas, não vou para um shopping, eu vou ir caminhar nas lojas de rua, vou caminhar para Palermo, enfim, outros bairros interessantes. Então, a gente pode ter isso na nossa cidade, né? A gente pode ter isso em Porto Alegre, Novo Hamburgo, qualquer cidade do nosso estado, do nosso país.
Então, eu acho que é uma questão cultural, sim, mas a gente tá vendo já vários movimentos para essa mudança acontecer. E, inclusive, os centros estão nessa linha também de ter essa requalificação, de trazer mais diversidade. Eu acho que isso favorece muito. Tem que ter, sim, esse olhar para o centro, tem que requalificar. Não existe... o propósito não é, vamos, então, o centro... Ele não é multifuncional, vamos abandoná-lo. Não, vamos requalificar, vamos trazer moradias para o centro, vamos incentivar o uso da atividade residencial, trazer mais diversidade. Esse para mim, o ponto. Fazer com que haja mais facilidade na caminhabilidade também, né? Com certeza. Isso passa aí pela própria calçada, pela dimensão do passeio público, né? E entender que esses limites, muitas vezes, essas grades, esses muros que a gente estabelece nas nossas cidades, elas não são favoráveis ao pedestre. Então, tornar esse passeio mais amplo, mais qualificado, ajuda tanto na experiência de quem está caminhando, mas também para a questão de segurança da própria cidade. Né? Cris, a gente já conversou aqui com vários profissionais, todos eles trazendo um olhar diferente aqui para dentro do evento. E agora eu peço o teu olhar. Como tu está vendo o evento? De que forma ele está contribuindo para esse processo? E o Instituto, de uma maneira geral, qual é a tua percepção em relação a isso? Eu acho incrível. Estou muito feliz de estar participando desse momento, desse evento. E, assim, poder ter a arquitetura pensada a partir desse olhar urbano, né, do olhar da cidade e das respostas que a gente tem que dar através do nosso exercício de projeto a esse contexto, para mim faz total diferença no que a gente vai ter para as cidades do futuro, né? O que a gente vai ter de ambiência, de qualidade urbana e de paisagem urbana daqui para frente. Então, eu só posso ver isso com otimismo e com felicidade. Muito bem, arquiteta Cristina Martins, Ideia 1 Arquitetura, falou aqui para os presentes no evento sobre o processo criativo da arquitetura na busca de cidades ativas e saudáveis. Cris, muitíssimo obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigada.